Você está percebendo os paralelos entre a família eterna e a família terrena? É por isso, querido, que em terceiro e último lugar, nós vamos terminar aqui. A visão que eu passo a ter de família, ela vai afetar a visão que eu tenho de Deus. Ela é como se fosse um filtro, uma lente que me permite entender ou não quem Deus é. E me relacionar direito ou não com Deus, através de uma perspectiva correta. Anos atrás, eu estava num culto na nossa igreja, meus primeiros anos como pastor. Estava lá no momento do louvor e adoração, tempo gostoso diante de Deus. De repente vem algo no meu espírito. Sai do seu lugar, vai lá no fundo da igreja, abraça fulano de tal. E olha para o fundo, dá para ver o irmão fulano. Ele era maior que eu, maior que a maioria, dá para ver ele de longe. Aí eu começo a pensar, porque a gente tem essa mania de ficar racionalizando. Falei, Deus, a igreja é sua, mas as regras são nossas. Tem hora de abraçar. E agora não é hora de abraçar. A gente abraça quando chega, quando sai, quando muito no cântico de comunhão. E alguns nós fazemos porque fomos mandados, sem vontade. Falei, não é hora de abraçar. Pensei, isso não deve ser de Deus. Eu volto a adorar. Aí vem aquilo de novo no meu coração. Sai do seu lugar, vai lá, abraça fulano de tal. Eu olho, está lá ele. Eu penso, Deus, se for você, vai ser legal. Mas vamos pensar aqui. O Senhor conhece as ovelhas do seu rebanho, do seu povo. O Senhor sabe que elas estão ciumentas. Se eu for lá no fundo, abraçar um só, e mais ninguém. Amanhã o Senhor continua sentado no seu óbvio sublime trono. Eu estou com um monte de crente bicudo me olhando. E você não vem abraçar. Eu acho que isso não é Deus, não. Isso deve ser coisa do inimigo. Volto lá a orar. Adorar. Aí vem a terceira vez. Sai do seu lugar, vai abraçar fulano. Eu falei, Deus, eu vou tentar o último argumento. O Senhor sabe que nós, os homens, não somos assim tão dados a fé. Vou aparecer lá do nada, abraçar o cara sem nenhum motivo. Ele pode me estranhar. Irmão, não tinha desculpa que parasse aquele impulso. Eu pensei, só tem um jeito de saber se é o Espírito Santo falando comigo ou não. Aliás, a gente precisa entender melhor a simplicidade com que o Espírito Santo fala. E nós vamos falar disso em fevereiro. Eu saí do meu lugar, fui para lá. Ele estava assim, duas cadeiras do corredor do lado da parede. Cheguei, fiquei olhando, todo mundo está cantando. Mas o movimento labial dele não bate com a música. Nem a velocidade, nem nada. Sabe quando você está assistindo novela mexicana dublada? Você ouve uma coisa e o lábio... Eu olhei e falei, deve estar orando. E de repente me pareceu fazer um amém e ficou quieto. A hora que ele parou, eu cutuquei ele. O que eu cutuquei, ele abriu o olho, me viu, levou um susto. Aí antes que ele pudesse pensar qualquer coisa, eu falei, pode parecer estranho, hein? Mas Deus mandou aqui para te dar um abraço. Já que estava ali, peguei ele, dei um abraço apertado, gordo nele. Esse camarada, maior que eu, mais velho que eu, começa a chorar, que nem criança. Eu que queria que a manobra fosse rápida, ligeira, discreta, não dei conta, porque começa a urrar, mas gritar. E ele não me largava. Você já deu um abraço em alguém que virou unilateral? Você terminou o abraço, mas o outro não termina, não te larga. Ele não me largava, não parava de chorar, babou tudo em mim, Clóvis. Mas ele urrava, o povo em volta assim, ficava olhando o que está acontecendo. E eu fazia assim, é ele, não sou eu. Aí aquele abraço longo que parecia não ter fim, finalmente terminou a hora que me largou. Eu estou tentando entender o que é aquilo. Falei para ele, criatura, o que aconteceu? Ele olha para mim e disse, eu não tenho ideia. Quase que o Lunga manifestou ali, é por isso que eu estou lhe perguntando. Aí ele me resumiu a seguinte história para explicar. Falou, pastor, desde que eu entrei na igreja, eu tenho uma dificuldade enorme com a maneira como vocês ficam chamando Deus de pai. Quando ele falou isso, eu perguntei, você não teve pai? É o típico comportamento de quem cresceu sem a figura paterna. Ele falou, não, pastor, eu tive pai. Meu pai cuidou da gente. Não posso dizer que faltou nada físico, material. Mas ele diz, papai nunca elogiou a gente, ele só xingava e amaldiçoava a gente. Ele diz, papai nunca me deu um abraço, contato físico era só as surras, que eram assim, injustas e abusivas. Ele falou, toda vez que vocês falam de Deus como pai, eu penso na figura do meu pai, que não era alguém carinhoso. E quando vocês falam de Deus como pai, eu associo e falou, não quero olhar para Deus através da lente do que meu pai foi. Eu falei, pastor, são anos, desde que eu cheguei na igreja, essa luta. Ele falou, mas hoje, pastor, eu no louvor, estava lá nas galáxias, eu estava longe. Aí ele falou, e o líder do louvor falou assim, sobe agora no colo do papai. Ele falou, aí estragou tudo. Falou, lá onde eu estava nas galáxias, voltei na hora, na velocidade da luz. Falei, pastor, foi um balde de água fria. Mas na hora eu comecei a perceber minha reação, falei, isso não pode me afetar tão forte desse jeito. Ele falou, comecei a pensar, eu devo ter um problema sério com essa questão da figura paterna. Aí ele falou, fez uma oração, falou, Deus, você é tão importante te entender como pai, eu quero te entender, mas não na ótica do meu pai, de quem meu pai foi. Eu quero entender através da ótica de quem você como pai é. Então ele falou, eu gostaria de te dar a oportunidade de se revelar a mim, como pai que eu nunca tive. Ele falou, eu quero começar te pedindo algo, aquilo que eu nunca tive, um abraço de pai. Ele falou, se o senhor vier me dar um abraço de pai, eu vou entender que é importante que eu mude essa figura e eu faça a leitura de você através do meu pai. De repente ele mudou a oração, falou, não, eu não vou esperar que o senhor venha pessoalmente. Ele falou, até evangelizar, que é tão importante, o senhor terceirizou, delegou para a igreja. Ele falou, mas se o senhor enviar alguém que chega aqui dizendo ter vindo em seu nome, enviado pelo Senhor, para me dar o abraço de pai que eu nunca tive, eu vou entender isso como um sinal. E na hora que ele termina a oração, eu cutuco ele, eu não sei o que está acontecendo. Mas eu falo para ele, pode parecer estranho, mas Deus mandou aqui para te dar um abraço. Irmão, só de eu falar isso, foi uma bomba em cima dele. Porque ele teve o sinal que pediu. Mas Deus não parou aí. Porque o Espírito Santo, o Consolador, o mesmo Espírito Santo está movendo esse lugar, te pegando devagarzinho, sem você perceber. Meteu a mão lá dentro do peito desse cara e começou a puxar raízes emocionais antigas. Eu falei, pastor, eu urrei, eu gritei, porque Deus arrancou sentimentos. Ele falou, é como se aquilo tivesse enraizado, doía enquanto puxava. Mas ele falou, pastor, saiu tudo. Ele falou, a minha alma foi curada hoje. Ele falou, não consigo te explicar. Um dia desse encontrei ele, Ciro, o nome dele. Falei, Ciro, vamos repassar a história para ver se eu, depois de tanto tempo, não estou mudando nada. Ele falou, não, pastor, a história é precisa. Foi o que o senhor tem que atualizar e não sabe. É que depois disso o senhor me disse que com a consolação, que nós somos consolados, nós consolamos os outros.
Foi depois daquele dia eu falei, Deus, quando tiver qualquer um que precisa do abraço certo, na hora certa, me use. Foi, pastor, já achei 5 nos últimos anos, que fizeram oração e Deus me mandou no cara na hora, né? E eu reproduzi aquilo que eu recebi, e eu vi Deus fazer um milagre no coração deles, da mesma forma como Ele me curou.